Nessa aula, a gente vai resolver alguns problemas de produtos notáveis, né? Só o básico mesmo de produtos notáveis. A gente vai entender como é o desenvolvimento de cada um. Então, a primeira questão diz assim, ó, desenvolva o produto notável, né? Quadrado da soma de dois termos. A letra A tem assim, ó, x mais 1 ao quadrado, né? Olha, é o quadrado da soma de dois termos. A gente tem aqui uma soma e ele está elevado ao quadrado. Por isso que é quadrado da soma de dois termos. Para resolver isso aqui, pessoal, basta a gente entender o seguinte, ó. Esse primeiro número aqui, a gente chama ele de primeiro termo. E esse segundo aqui, ó, é o segundo termo, certo? Então, primeiro termo é x, segundo termo é 1. Então, para a gente desenvolver isso aqui, ó, basta a gente pegar o primeiro e elevar ao quadrado, né? É o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro termo, né, que é x, vezes o segundo termo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo, portanto, 1 ao quadrado. Isso aqui é igual, x ao quadrado é o próprio, x ao quadrado, mais 2 vezes x é 2x, 2x vezes 1, 2x, e 1 ao quadrado é 1. Então, pessoal, x mais 1 ao quadrado é x ao quadrado mais 2x mais 1, ok? Esse outro aqui, ó, 2x mais y ao quadrado. Então, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, como é que vai ficar? Quadrado do primeiro termo é 2, então é 2 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é o primeiro termo, pessoal, 2, vezes o segundo termo, que é o segundo termo, y, mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Então, isso aqui é 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2 vezes y. 2 vezes 2, 4. 4 vezes y, 4y. Mais y ao quadrado. Bem tranquilo, pessoal. Esse outro, x mais 2 ao quadrado. É o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2, mais o quadrado do segundo termo, que é 2. Então, 2 ao quadrado. X ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 2, ó, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x. Mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E aqui a gente resolve essa primeira questão. Ok? Segunda questão diz assim, ó, desenvolva e depois simplifique o produto notável, quadrado da soma de dois termos. Olha só. 3x mais 2y ao quadrado. Olha aí, pessoal. É o quadrado do primeiro termo, né? Então, ó, 3x ao quadrado mais duas vezes, esse 2 sempre aparece, pessoal, é duas vezes o primeiro termo, que é 3x, vezes o segundo termo, que é 2y, né? Mais o quadrado do segundo termo, que é 2y ao quadrado, menos o restante agora, né? 9xy. 9xy. Certo? Então, bora lá. Ó. 3x ao quadrado é 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, fica 9x ao quadrado mais 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Né? Mais 12. X, né? Vezes y, xy. Então, 12xy. Mais 2y ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Y ao quadrado mesmo. Menos 9xy. Ok? Então, pessoal, vamos terminar aqui, né? Simplificar. A gente tem aqui 9x ao quadrado mais 12xy, né? E aqui a gente tem menos 9xy. Olha, esse aqui, né, e esse dá para a gente simplificar, não é? O 9x ao quadrado é ele mesmo. 12xy menos 9xy
dá mais 3xy mais, né, o restante agora, 4y ao quadrado. Certo, pessoal? Então, o desenvolvimento é assim. A letra C é da mesma forma, certo? Aí vocês tentem fazer agora aí a letra C. A questão 3 fala assim, ó. Desenvolva o produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Olha, a gente tinha visto o quadrado da soma, né? No lugar desse menos era um mais. Agora é o quadrado da diferença de dois termos. Então a regra diz o seguinte, é o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então o primeiro termo é sempre o primeiro número que aparece. E o segundo termo é sempre o segundo número que aparece aqui dentro do parênteses. Portanto, quadrado do primeiro termo, 3 ao quadrado, agora é menos, né? 2 vezes o primeiro termo, que é 3, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3, 6, vezes y menos 6y, mais y ao quadrado. Então, pessoal, você resolve dessa forma. 2x menos y ao quadrado. Quadrado do primeiro termo aqui é 2x, então eu coloco entre parênteses 2x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, né, que é 2x, vezes o segundo termo, que é y, mais o quadrado do segundo termo, que é y. Então, 2x ao quadrado é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, fica 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2, né? 4, 4x, 4xy. Aqui fica 4xy, mais y ao quadrado. Ok, pessoal? Dessa forma também é a mesma coisa. O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Portanto, x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4x, né? Mais 2 ao quadrado, 4. Está resolvido aí questão 3. Certo? Quarta questão, desenvolva e simplifica o produto notável quadrado da diferença de dois termos. Certo? Então aqui, vou responder agora só a letra A e vocês fazem a letra B e C. Então, desenvolver normalmente, a gente já aprendeu lá na terceira questão, como é que se desenvolve isso aqui, é o quadrado do primeiro termo, então é 1 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o segundo termo, né, que é 3b. Segundo termo aqui, pessoal, esse aqui tudo é 3b. Mais o quadrado do segundo termo, né, que é 3b ao quadrado. Agora mais 6b, né, que é essa parte aqui que sobrou. Portanto, vai ficar o seguinte, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6, 6 vezes b, 6b, mais 3b ao quadrado é 3 ao quadrado, que dá 9, mais é 3 ao quadrado, que dá 9, e b ao quadrado, né, que é o próprio b ao quadrado. Então fica 9b ao quadrado mais 6b. Ok? Então, pessoal, isso aqui, né, vai ficar o seguinte. Veja que tem aqui, ó, menos 6b mais 6b. Então, vai embora. Ficou quem agora? Só 1. 1. E sobrou quem agora? 9b ao quadrado. Beleza? Então, desenvolvi o produto notável e simplifiquei. Então, vocês façam aí a letra B e a letra C. Próxima questão aqui, ó, também que já de outra atividade, atividade 2, primeira questão, diz o seguinte. Desenvolva o produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos, né? X mais 1 vezes x menos 1. 3x mais y vezes 3x menos y. A mais b vezes a menos b. Produto da soma pela diferença de dois termos. Essa aqui é a mais fácil, pessoal. Então, diz o seguinte. Para desenvolver um produto desse, é simplesmente o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, olhando para cá, ó, o primeiro termo é x, o segundo termo é 1. Então, é o quadrado do primeiro termo
menos o quadrado do segundo termo. Então, só é isso. X ao quadrado é o próprio, x ao quadrado, e menos 1 ao quadrado é menos 1. Esse outro, 3x mais y vezes 3x menos y, é o quadrado do primeiro termo, ou seja, 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, menos y ao quadrado. Certo? A letra C vocês fazem. Segunda questão. Desenvolva e depois desenvolva e simplifique o produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Então, a mesma coisa, não é? Aqui a gente tem esse produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, e tem mais outro termozinho aqui somando, não é? Então, veja bem. É o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado, mais o termo que está somando, que é x ao quadrado. Pessoal, tem x ao quadrado aqui, tem x ao quadrado aqui. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, menos 4. Bem simples e fácil. Vocês respondem a letra B e a letra C. Questão 3. Desenvolva o produto notável, quadrado da soma de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Então aqui a gente tem esse produto notável, né, que é o quadrado da soma de dois termos, e a gente tem esse outro produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. A gente vai resolver e simplificar. Resolver isso aqui a gente sabe. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado. Mais o desenvolvimento desse produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos, é simplesmente o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Né? Pronto. Então, pessoal, a gente tem x ao quadrado aqui, não é? Aqui, ó. Tem x ao quadrado aqui. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes x vezes 1, 2x. Mais 2x. E 1 ao quadrado é 1. Então, mais 1. Menos 2 ao quadrado, menos 4. Portanto, fica 2x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 4 menos 3. Ok? Somente isso. Vamos responder aqui a letra B. Produto da soma pela diferença de dois termos, né? Esses dois primeiros aqui. E aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, nesse caso aqui, não é? Então, o primeiro termo é 2x. Então, fica 2x ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, que é 1. Então, 1 ao quadrado. Pronto, já está desenvolvido esse produto notável. Vamos resolver esse outro. Vamos conservar aqui o sinal menos, né? Vamos colocar aqui um parênteses para não fazer, para a gente não misturar aí as coisas, né? E desenvolvemos dentro desse parênteses esse produto notável. Quadrado da soma de dois termos, quadrado do primeiro termo é 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. O primeiro termo aqui é 1, o segundo termo é y, mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Beleza. 2x ao quadrado é 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1. E aqui a gente faz jogo de sinal com todos, né? Como o sinal negativo está aqui fora, a gente vai trocar todos os sinais do que está dentro do parênteses. Então, fica menos 1. Né? 1 ao quadrado aqui é 1, então fica menos 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes y, 2y, né? Então, fica menos 2y. E menos y ao quadrado é o próprio, menos y. Ok, pessoal? Temos aqui menos 1 e menos 1, então dá menos 2. 4x ao quadrado menos 2 menos 2y menos y ao quadrado.
certo? Então, que é o desenvolvimento desse produto notável. Esses dois produtos notáveis aí. Simplificamos também, né? Quarta questão, vocês respondem a letra C. Desenvolva o produto notável cubo da soma de dois termos. Pessoal, que é outro produto notável. Cubo da soma de dois termos. O desenvolvimento é o seguinte, é o cubo do primeiro termo, né? Mais, é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então, primeiro termo x e segundo termo 1 é o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais o cubo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo, certo? Esse outro, né? Então aqui vai ser igual x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes 1 dá 3x ao quadrado, mais 3 vezes x vezes 1 ao quadrado, 3x, mais 1 ao cubo é 1. E aqui está o desenvolvimento dele, certo? Vou responder também que a letra C, vocês respondem a letra B. X mais 2 ao cubo. Então, é o cubo do primeiro termo, x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então fica x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes 2, 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 2, 6. Portanto, 6x ao quadrado. Mais 3 vezes x vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então, 4 vezes 3, 12. Então, 12 vezes x, 12x. Mais 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui está resolvido, desenvolvido o produto notável. Certo? Desenvolva o produto notável cubo da diferença de dois termos. É a mesma coisa, só que agora tem um sinal de menos aqui, né? Mas é o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo menos o cubo do segundo termo. Então, cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Então, pessoal, veja que os sinais eles alternam, né? O primeiro começa com mais, o segundo menos, o próximo mais e o último menos. Então, mais, menos, mais, menos. Então, vejam essa sequência aí dos sinais. 3 ao cubo é 27. Menos 3 ao quadrado vezes 3 é 3, é também 27, né? Porque fica 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9, 27. 27 vezes y, 27y. Mais 3 vezes 3, 9. 9 vezes y ao quadrado, 9y ao quadrado. Menos y ao cubo. Pronto. Está desenvolvido. Ok? E esse outro aqui, ó. Cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Então, y ao cubo é o próprio,
menos 3 vezes x ao quadrado vezes 2. 3 vezes 2, 6. Então fica menos 6x ao quadrado. Mais 3 vezes x vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Portanto, 12x. Menos 2 ao cubo, 8. E aqui está resolvido o produto notável. Pessoal, espero que vocês entendam, certo? Qualquer coisa, recorrem ao vídeo novamente para tirar todas as dúvidas de vocês. Bons estudos!